Ô pessoal, tudo bom? Professor Cal, professor de História de vocês. A gente vai estar trabalhando aí, continuando o nosso assunto, a primeira parte aí da módulo 1, né, da História 2. A gente vai falar sobre os africanos no Brasil. A gente vai focar na questão dos africanos em termos da sua importância, né, principalmente porque eles foram essenciais como mão de obra, principalmente na todo o aspecto econômico da nossa história, né? Apesar do foco da mão de obra negra africana que foi utilizada foi exatamente durante o processo de colonização, principalmente no ciclo do açúcar e no ciclo da mineração, tá? Então esses dois ciclos sem a mão de obra negra africana não teria acontecido. Então a importância deles econômica foi essencial. Mas também os negros africanos, eles tiveram contribuição importante para nós, né? Eles legaram para a gente aspectos culturais essenciais para nós. Por exemplo, aí nós temos essa imagem representando a questão da dança deles, que acaba dando origem a uma arte marcial, que é a própria capoeira, né? Nós temos também a própria linguagem nossa, que é mesclado com indígena, com português, e daí vai, é o nosso brasileiro, né? Que a gente fala, as próprias comidas deixadas por eles, né, ou coisas que vão surgindo. Então a importância deles é essencial. Infelizmente a gente só comemora e só considera a importância deles, parece que numa data que é no dia 21 de novembro, dia da consciência negra, né? Mas a importância deles foi essencial. Nessa aula a gente vai falar bem resumidamente sobre desde a captura deles, o que acontecia na África até a chegada no Brasil e como se dava no cotidiano essa relação do negro com o colonizador, né? Com aquele que está explorando essa mão de obra, né? Respectivamente. Tá bom? Então vamos passar para o próximo aí. Primeiro ponto importante é a gente entender que na África a escravidão também já existia, tá? Então não é uma novidade. Os próprios africanos, eles se escravizavam, né? Então não é uma novidade. Agora é claro que a gente vai estar vendo, por exemplo, que essa característica da nossa escravidão, né, brasileira, como se deu no processo de colonização, é diferente da escravidão na África. Existem vários motivos assim que levavam os africanos a se escravizar. Muitas vezes a própria pessoa, as próprias famílias se disponibilizavam para a escravidão. Isso acontecia principalmente em épocas de fome. Você tinha uma região em que a fome estava perdurando naquela região e para aquelas famílias sobreviverem, elas acabavam se vendendo para outros grupos, né? Então era o que a gente chama de escravidão de fome, né? Outro muito comum, porque existia muito conflito entre as tribos, né, entre os grupos africanos, era a questão da guerra, né? Normalmente acontecia guerra entre os grupos por diversos motivos, estão disputando terras, sei lá, ou de repente quer aumentar o seu poder, a sua influência, o prestígio, não importa. Então, normalmente o que a gente chama de escravidão de guerra, né? Tinha também a possibilidade de você cometer alguns crimes, algumas coisas consideradas imorais para aquela determinada sociedade, e você podia ser punido com a escravidão. Ou alguém estava devendo dinheiro, e aí nesse caso você poderia dar a alguém da sua família como escravo temporário, né, até você conseguir pagar a dívida, como se fosse uma garantia, né? É o que a gente chama de penhora humana. E a uma anterior que eu falei para vocês foi a chamada judicial, né? Que é uma espécie de punição aí, um tipo de escravidão. Então, assim, a gente precisa ter em mente que quando a gente fala da escravidão no Brasil, o escravo, ele não tinha, assim, direitos, né? Ele era praticamente uma posse do senhor dele. Isso acontecia no Brasil. Tudo que ele tinha era do senhor, ele não tinha nada, na verdade, né? Quando a gente vai para a África, a gente percebe que nem sempre é assim, né? Por exemplo, às vezes acontecia dele perder liberdade, mas não perdia totalmente a liberdade. Por exemplo, quando ele era escravizado e vinha para o Brasil, ele não tinha liberdade nenhuma. Mas na África poderia-se ter liberdade. Inclusive ele podia até casar na África,
com pessoas livres. Tá? E podia até se separar dessas pessoas também. Uma coisa improvável, por exemplo, na questão colonial, quase improvável, era um escravo ascender na sociedade, você subir socialmente falando. Tá? Mas nas sociedades africanas poderia acontecer sem nenhum problema. Inclusive, escravos podiam até mesmo, pessoal, que você está vendo aí na imagem, herdar bens. Tá? Tinham direitos e tudo, coisa bem diferente do que acontecia no Brasil, tá? E também em outros locais. E aí a gente falando um pouquinho sobre como esse escravo ele era pego, né? Inicialmente a forma que não foi muito interessante foi a questão do sequestro. Então o traficante ia armado com seu grupo, entrava no interior do continente africano ou até no próprio litoral mesmo, e ele ia lá e capturava o escravo. Isso era um problema, porque quando você captura, por exemplo, um africano, ele faz parte de um grupo. E aquele grupo vai querer talvez se vingar de você, que também tem alianças com outros grupos. Então talvez não seria interessante você fazer isso, porque você vai criar muita inimizade e vai trair para você muito problema. Então uma das estratégias que foram utilizadas pelos traficantes era fazer acordos com os chefes de cada grupo. Então eles negociavam e fazia com que muitas vezes esses grupos eles estimulassem guerras entre eles, porque ao final da guerra aqueles que perderam viravam escravos, né? Então era uma estratégia. E normalmente os chefes locais recebiam algumas coisas que eram consideradas importantes para eles, por exemplo, pólvora, né? Que era utilizado nas armas de fogo, tabaco, né? Que eles utilizavam geralmente até em rituais mesmo, religiosos dele, ou até mesmo aguardente, no caso a cachaça, né? Que também era utilizado como moeda de troca, tá? E no caso, esses próprios chefes, eles se organizavam, atacavam grupos para exatamente fazer essa negociação. Então não eram guerras naturais, eram guerras artificiais, né? Criadas por esses traficantes nesse processo aí do que a gente chama de tráfico de escravo. Normalmente esse escravo ele era capturado e ele era conduzido por muitos quilômetros, dependendo da distância onde ele foi capturado, né? Aqui nós temos imagem representando essa captura, né? Respectivamente falando. Temos também outra imagem, você vê o sofrimento deles, né? Muitos deles chegavam num estado de saúde deplorável, alguns deles com pés sangrando, ou com estado mesmo de desidratação e tudo mais. Então já era um sofrimento desde a captura, né? A vendagem dele, todo o processo era um sofrimento imenso, sem dúvida nenhuma, para esse escravo. Normalmente, quando eles chegavam no litoral, você tinha locais, barracões enormes, onde esses escravos eram colocados, geralmente estavam acorrentados para esperar a chegada desses navios negreiros, onde aconteceria a negociação deles. Depois que eles eram negociados, eles eram colocados em navios, se é que a gente pode usar esse termo meramente colocados, né? Aqui nós temos uma imagem representando esses navios assim. Poderia acontecer de se colocar num navio de 300 até 600 escravos. A gente vê aqui nessa imagem, respectivamente, que esse navio está abarrotado. Até porque, pessoal, na viagem poderia acontecer uma perda grande, né? Acontecia. Geralmente alguns autores falam 25%, 30%, mas eu já vi alguns autores falando cerca de 40% da carga. Então quanto mais você levar, melhor, porque aumenta a sua lucratividade. As viagens eram intensas, né? Geralmente demorava-se até 60 dias, mas eu já vi também autores falarem que tinha viagens, dependendo da situação, de 75 dias. Existia muito conflito entre esses próprios negros, porque você muitas vezes colocavam grupos que eram inimigos entre si, eles brigavam durante o caminho e isso acontecia muitas mortes, né? Geralmente era pouca água, geralmente cerca de meio litro de água que se tomava por dia e às vezes nem tinha naquele dia respectivo. E normalmente era um alimento bem simples, normalmente era farinha, geralmente podia ser farinha de milho mesmo, que era dado para ele com carne, às vezes era só farinha mesmo. Então, e a quantidade de alimento era mínima, ele não conseguia suportar.
Geralmente a gente pode ter uma imagem aqui para a gente visualizar melhor. O espaço aqui é até bem espaçoso, né? Essa imagem retratando aí do navio chamado navio negreiro, né? Que levava esses escravos. Mas a verdade é que a distância era às vezes menor do que essa que vocês estão vendo aí, talvez 1 metro. Então eles normalmente não ficavam em pé, ficavam sentados ou deitados, né? Normalmente era assim que acontecia. A gente pode ver outra imagem aqui. É interessante a gente ver nessa imagem que aqui nós temos uma rebelião acontecendo, né? Para você ver que aconteciam essas revoltas durante a viagem. E também uma prática aqui que é a prática de exercício que era feito desses escravos, onde normalmente eles eram obrigados a dançar e a cantar. Alguns deles muitas vezes aproveitavam que estavam ali tendo seu banho de sol, né, seu exercício, e acabavam pulando no mar, o que significava morte certa. Mas para eles tudo aquilo já estava sendo conduzido para a morte, então tanto faz, né? Então desde o início a vida desse escravo era extremamente sofrida, extremamente complicada. E aí tem um momento, ressaltando aí a questão da dança que eu falei para vocês, né? Normalmente ameaçados eles. Aqui uma imagem mais ressaltada. Aqui são as rotas do tráfico normalmente como acontecia. O que é interessante é que cerca de 40%, pessoal, dos africanos que vieram para a América vieram somente para o nosso país. Daí a gente vê como a gente tinha uma profunda dependência dessa mão de obra, né? Mão de obra escrava africana. Quando eles chegavam, normalmente eles iam para as chamadas feiras, né? Nos mercados de escravos, onde normalmente eles seriam vendidos, né? E analisados para essa compra. Aqui você está vendo uma imagem do Debré, que foi um artista que a gente depois fala com calma sobre ele nas aulas futuras, né? Mas aqui a gente consegue perceber esse mercado, eles são separados por sexo, por idade. Normalmente um homem adulto, né, e com bom porte físico, ele valia, porque o preço variava muito, vamos botar na faixa de, como se fosse hoje, 30 a 40 mil reais. Uma mulher normalmente valia metade de um homem e uma criança valia praticamente 1/3 do valor de uma mulher. Então, normalmente na negociação podia a criança entrar mesmo como parte de uma espécie de pacote, né, nessa vendagem. Aqui a gente tem uma imagem retratando esse escravo. Normalmente ele era analisado, né? Porque ele era uma peça, ele era um produto, ele ia ser usado, ele não podia ter praticamente nenhum defeito, né, nesse processo. Aí tem a negociação dele. Normalmente esse escravo era feita uma análise completa nele. Normalmente eram os músculos dele, né, os dentes, principalmente os dentes, que era considerado um símbolo de saúde na época, e até mesmo as partes íntimas, respectivamente. Quando esse escravo ele é comprado, normalmente ele é marcado com as iniciais do dono respectivo do escravo. Aqui a gente tem uma imagem desses ferros que tem até hoje, né, quando era geralmente utilizado como instrumento para marcar o escravo. Aqui é uma imagem bem antiga de uma ex-escrava deixando a marca, geralmente podia ser no rosto, podia ser no peito, né? Dependendo do local onde o senhor realmente ele queria que essa marcação acontecesse, tá bom? Então era mais ou menos esse processo. Depois que esse escravo ele era comprado, ele tinha 3 possibilidades, né? Que a gente chama de 3 tipos de escravo, 3 caminhos que ele podia seguir. Ele podia ser um escravo que é considerado dos mais sofridos, que era o escravo do campo, ou do eito, negro do eito, né? Normalmente eles tinham uma vida complicada, a expectativa deles de vida é baixíssima, você vê aí entre 10 a 15 anos. Eles tinham uma alimentação normalmente péssima, mas quando a gente fala sobre o escravo do campo, a gente tinha também aqueles que trabalhavam dentro de casa, né, que tinham uma vida bem melhor, né? E normalmente esses é o que viviam menos. Em épocas de colheita, podiam até passar de 15 horas, podiam na verdade chegar a quase 18 horas por dia. Era uma vida bem complicada. O outro escravo era chamado escravo doméstico, que eram geralmente escolhidos pelo senhor. Geralmente o escravo é avaliado para ver se ele é confiável, né? Geralmente as mulheres mais bonitas elas eram escolhidas
podiam arrumar a casa, cuidar de criança, alimentação. E essas próprias escravas, elas eram posteriormente abusadas sexualmente pelo senhor, né? Que já escolhiam essas mais bonitas exatamente para ser usada por ele. E também até como estética para a casa dele, né? E o outro, que na minha opinião é uma das melhores situações, é o chamado escravo de ganho, que geralmente são os escravos que trabalham na cidade. Geralmente ele presta serviços e paga e dá uma boa parte, se não quase tudo que ele ganhava, e ele ficava com uma pequena parte. Tá? Esses tinham uma vida muito melhor, inclusive eles podiam até juntar dinheiro para comprar a sua própria liberdade, a sua própria alforria, né? Tranquilo? Aqui nós temos imagens desses escravos de ganho, né? Eles em serviço aí na rua vendendo produtos, né? Aqui também nós temos mais imagens. Aqui tem uma imagem representando os chamados tigreiros, que eram aqueles escravos que iam nas portas das casas, pegavam os dejetos humanos e geralmente lançavam no mar, né? E eram pagos por esse tipo de serviço. Aqui nós temos também uma imagem representando uma família, né? Daí você vê a presença forte dos escravos em praticamente tudo. E a presença das crianças, que normalmente eram criadas sem roupa mesmo, até mais ou menos, se eu não me engano, 7, 8 anos de idade. E você vê que o tratamento delas é como se fosse quase um cachorrinho, né? Se tu for olhar de forma geral pela imagem. Você vê novamente uma imagem retratando o cotidiano deles, né? No dia a dia. Outra imagem também de um escravo de ganho. Aqui, ó, aqui é possivelmente um sapateiro com seus escravos. A gente consegue ver logo de cara a violência que eles sofriam, né? A chamada palmatória, que a gente vai já falar sobre ela, beleza? Aqui é já a perspectiva do chamado escravo do campo ou negro do eito, né? Você vê aí um pouco essa imagem representando. Aqui nós temos aquela imagem representando que, apesar de toda a repressão, né, por parte dos portugueses para impedir essas manifestações culturais dele, ainda acontecia essas manifestações, né? Aí a questão deles, no caso dançando, no caso lutando, né, respectivamente. E esses escravos, eles eram extremamente maltratados e sofriam diversos castigos, né? A gente vai ver algumas imagens representando aí o tronco, né, que era considerado um dos piores, onde o escravo ele era amarrado e era chicoteado normalmente com chicote de couro, e normalmente eles amarravam, faziam nós, né? E você consegue ver na imagem que, dependendo da intensidade, da quantidade de chicotadas, podia acontecer realmente lacerando a pele do escravo, né? Nesse sofrimento. E o que mais surpreende os alunos quando eu mostro é perceber que esse que está batendo muitas vezes é um escravo. Você percebe que ele é escravizado e ele está ali para realmente causar sofrimento num semelhante a ele, né? Contradição interessante. Aqui é a máscara de Flandres, representando aqueles escravos que tendem a beber, aliás, comer demais, ou até mesmo acontecer de escravos, por exemplo, que trabalhavam na mineração, que iam encontrando as pedras, iam botando na boca, engolindo, né? E aí isso aí era a máscara de Flandres, para impedir também esse tipo de coisa. Aqui a gente consegue ver a imagem de um feitor maltratando esse escravo. Normalmente era um sofrimento tão grande. Quando as feridas eram abertas, normalmente eles colocavam urina com sal para poder cauterizar, aliás, fazer a asepsia, né, do coisa, e já era um sofrimento imenso para esse escravo. Aqui nós temos outra imagem, outro tipo de tronco, né, nesse processo, sofrimento do escravo. E aqui nós temos uma imagem bem antiga de um ex-escravo, né? Daí você vê as marcas do sofrimento dele aí diante de vocês. Aqui é a imagem da palmatória, né, que era até inclusive na década de 70, 60, era utilizado nas escolas, né, depois posteriormente foi abolido, mas era utilizado na questão dos escravos, da disciplina deles, e aí vai, tá? Claro que os escravos, eles vão reagir a toda essa situação que eles estão vivenciando, eles não vão aceitar isso. Uma das práticas muito comuns das mulheres que engravidavam, que era muito comum elas engravidarem, tanto pelo senhor, que elas poderiam ser escravizadas, o senhor delas, ou poderia até mesmo acontecer no próprio senzala, né?
onde os escravos ficavam juntos e podia acontecer até estupros, né? E esse caso de sofrimento imenso. Acontecia também uma espécie de depressão, que é uma tristeza que dava até a morte, ele parava de comer, de beber, chamado banzo. O suicídio, né? Prática muito comum, que a gente inclusive até viu que na imagem, lá naquela imagem dos navios, a gente via que as pessoas já se lançavam no mar, ou, enfim, ou poderiam de repente quebrar o maquinário, e aí muitas vezes nessa quebradeira eles podiam negociar com o Senhor, ou assassinato de feitores, né, que trabalhavam para o Senhor da terra, Senhor de engenho, né, e daí vai rolar o trabalho e tal. Um dos mais conhecidos reações dele foi os chamados quilombos, né, onde os escravos eles normalmente fugiam e aí eles iam para locais e ali eles tinham uma vida mais próxima daquilo que eles viviam na África, né? Já que eles não podiam voltar, eles tentavam criar um pouquinho dessa coisa, dessa vida, realidade deles. Um dos quilombos mais conhecidos, para a gente quase concluir a aula, foi o quilombo de Palmares, que durou praticamente 65 anos, né? E a gente conhece muito esse quilombo porque ele, um dos líderes dele, na verdade, foi o Zumbi, né, que foi, na verdade, o último líder deles. Ele era sobrinho do líder primeiro, que foi o Ganga Zumba, né? E, inclusive, a morte do Zumbi de Palmares foi marca, que a gente chama de um grande símbolo da questão da importância dos negros, né, nessa luta dos negros, nesse processo terrível de exploração da colonização, né? E aí esse quilombo ele acabou sendo destruído, mas outros quilombos também permaneceram durante muito tempo, né? E a gente tem até uma imagem representando um quilombo, né? Que ainda inclusive comunidades que vêm desses quilombos, remanescentes do quilombo, que a nossa Constituição garante, pessoal, a propriedade da terra. Agora o problema é você conseguir fazer o governo reconhecer que aquilo que é uma terra remanescente de um quilombo e também fazer o governo emitir esse título de propriedade para os grupos. Quer dizer, a lei é maravilhosa, extraordinária, mas no final das contas, né, o cumprimento é complicado. E aí uma imagem simbólica do Zumbi de Palmares, a gente não tem uma exatidão de como realmente ele é, apenas uma imagem representativa. E esse aí foi o bandeirante, o Domingos Jorge Velho, tá? Que foi o bandeirante que foi contratado para poder destruir o quilombo de Palmares, tá bom? Com isso a gente termina a aula, eu agradeço aí a vocês e até a próxima aula, pessoal, tá bom? Valeu!